Então, pessoal, esse vídeo saiu um pouco mais tarde, bem mais tarde na verdade, por causa das seguintes situações. Estava eu, feliz, cheiroso, pomposo, sendo que eu tinha terminado de editar na terça-feira, só que faltou energia 3 vezes em casa, 3 vezes no mesmo dia. Então não deu pra fazer essa porcaria. E depois disso, eu fui editar quarta-feira, mas percebi que tinha algumas informações erradas. Depois de eu fazer a exportação do vídeo. Então demorou mais ainda. Foi mal. Olá, eu sou o Clear, esse é o Derek, bem-vindo ao Mundo Imortal, o canal que trata sobre cultivo no YouTube, o único, eu acho. De qualquer forma, Nossa, glória a Deus, a gente conseguiu fazer essa vinheta de entrada. ok, vamos fingir que o Derek falou alguma coisa filosófica e profunda. Agora continuando. O Xianxia, que é formado pelos ideogramas de herói e imortal, contam sobre cultivadores, que seriam os Xiuzi. Desculpe se a minha pronúncia é incorreta, mas é que eu próprio não falo chinês, né? Não aprendi. Então é complicado. A gente nasceu no Brasil e acredito que a nossa língua nativa seja português, não chinês, né? Bom, de qualquer forma, os Xiuzi são cultivadores. Não, eles não plantam, alguns sim, mas o sentido de cultivador é você cultivar a si mesmo, se melhorar. O objetivo dos Xiuzi é se tornar Xian, que seria o imortal. Os imortais não necessariamente vivem para sempre, e sim são uma classe de seres da mitologia chinesa, pessoas que treinaram até conseguir poderes divinos. Tem várias obras tratando sobre o assunto, mas no geral, eles seriam pessoas imunes a calor e ao frio, que vivem longe do mundo caótico dos homens e têm necessidades e objetivos grandiosos e poderes mágicos transcendentais. Nem sempre é algo assim. Podemos botar em exemplo como ascendentes de League of Legends. A teoria, na verdade, a frase deles é: eu vou estar aqui quando o seu filho nascer, o filho dos seus filhos nascerem e os filhos dos seus filhos nascerem. O principal objetivo dos cultivadores em se tornarem imortais é conseguir uma vida longa. Imortais, mesmo que eles não possam ser literalmente imortais, podem viver centenas e até milhares de anos. É algo almejado, além de poderes mágicos fenomenais. Tipo, cultivadores podem fazer coisas que alguns personagens do mundo da Marvel da DC podem só sonhar. Os trabalhos, novels e quadrinhos que tratam sobre Xianxia, normalmente eles se baseiam em mundos de cultivo. O que seria isso? Seria um mundo inteiro que é baseado na China antiga, tem uma cultura semelhante. Todas as pessoas de lá são de etnia chinesa. Só que a partir de quando você abandona o mundo humano, começa a crescer, esse mundo vai se tornando cada vez mais mágico e cósmico, com os personagens podendo criar planetas, distorcer o espaço e coisas semelhantes. Até chegar um ponto em que você vai respirar e criar ou destruir uma galáxia. Nós já citamos aqui que os cultivadores eles têm o objetivo de se tornar imortais. Mas como eles vão fazer isso? Existem várias formas, mas principalmente através da meditação. Eles não apenas meditam, mas eles absorvem uma energia. Essa energia ela costuma ter um nome que varia de obra para obra, podendo ser verdadeira essência, essência do céu e da terra, e outros nomes, mas em geral ela é nomeada de Ki. O conceito de você ter energia e usar é algo que é refletido em várias obras, como animes. Dragon Ball é um bom exemplo. Boa parte das habilidades que o Goku e seus amigos demonstram são coisas de imortal. E o próprio termo Senin, que é usado pelo Mestre Kami, também é um termo usado para imortais. Senin, que é esse título usado por sábios ou eremitas no Japão, ele poderia ser uma palavra para Xian. Então, o Mestre Kami poderia ser o imortal da tartaruga, por exemplo. É que a própria obra de Dragon Ball ela tem raízes muito fortes na Jornada pro Oeste, uma história de origem chinesa, pode ser considerado, entre aspas, um dos fundamentos do Xianti. Que é famosa pelo seu rei macaco, né? O Wukong, Son Wukong, o guerreiro de Buda. E recentemente também foi o protagonista de um dos novos animes que lançaram, The Good of High School.
E também de um dos novos jogos, The Black Myth Wukong. Nossa, aquilo foi foda, né? Eu achei. Eu já vou me distrair de novo. De qualquer forma. Então, outras obras que representam sistemas de energia semelhantes seriam Naruto, com o seu chakra, o conceito de você usar sinais de mão e cânticos para você poder moldar o ki ou a energia, criar jutsus, também é presente. Várias técnicas de imortais e cultivadores exigem o uso de sinais de mão, apesar de não todas. Só que os jutsus e técnicas de Naruto são muito baseados. Existem muitas técnicas de cultivadores que podem invocar dragões de água ou bolas de fogo muito semelhantes a Naruto, até chamas negras. Olha, não vamos falar muito desses animes, desse negócio mais japonês, porque a gente tá tratando da China e é capaz de dar merda. Exato. A base do nosso argumento é que o sistema de Ki é muito semelhante a essas obras. E se você já tem algum conhecimento prévio delas, torna muito mais fácil você entender esse universo. Nós já temos o cultivador, o imortal e o processo para alcançar a imortalidade. Porém, você deve estar se perguntando: essas histórias não devem ser nada interessante, né? Afinal, você só vê uma pessoa meditando por centenas e centenas de anos até se tornar um imortal, não é mesmo? Na verdade, não. Mesmo que você tenha um talento celestial, você chegar à imortalidade sem nenhum recurso, seja ela pílulas, pedras espirituais, ervas, é muito difícil. E como existem muitos cultivadores, quer dizer, não tanto em comparação com a população total, mas o suficiente para desgastar os recursos, todos eles vivem por muito tempo, esses recursos são escassos. E para adquiri-los, normalmente você precisa trabalhar, se unir a alguma organização, cumprir missões e, a maioria das vezes, lutar até a morte. Isso faz com que mundos de cultivo sejam locais de competição intensa e de bastante drama. E é nesse cenário de competição em que a maioria das histórias se desenrola. Olha, competição é um eufemismo, não? Rapaz, isso faz a seleção natural parecer fofinho. Tem as bestas mágicas, que esses sim são seus problemas. Né? Que o que eu tava falando pode ter esse exército enfrentando outro, mas são humanos ainda, mentalidade humana, e é possível prever o que o outro vai fazer. O problema está nas bestas mágicas, porque elas são inatamente melhores para cultivo, elas atingem a imortalidade mais fácil, e ainda por cima tem sistemas naturais que te permitem te matar mesmo estando em um nível mais baixo. Mas focando, esses recursos, a forma mais fácil de conseguir eles é se unindo a seitas. O que são as seitas? Não pense em seitas religiosas ou cultos em que você faz sacrifício, nada do tipo. As seitas existem, mas não é isso. Mas não é isso em maioria. Imagine como escolas de magia, tipo Hogwarts. Só que é uma escola de magia em que você nunca sai dela. Depois de você virar aluno, você se forma e vira professor, algo assim. Seitas são organizações que passam tradições. Normalmente elas têm uma doutrina própria, tipo cultivadores de espada, ou alquimistas, ou ferreiros. Coisas que serão explicadas em vídeos futuros. De qualquer forma, você é criado desde pequeno numa seita, você aprende habilidades em geral, e eles vão te, quando necessário, usar como mão de obra e até soldado. Se você vai ser apenas um servo, um ancião ou até o líder da seita, vai depender das suas próprias habilidades, tanto de combate quanto de administração de pessoas. Ou na verdade nem servo, pode ser simplesmente bucha de canhão. Eles vão te pegar como um saco de bosta, te jogar no meio do combate e falar se vira. Até coisas como talento alto podem ser bênçãos ou maldições. Uma pessoa com um físico especial pode ser tanto escolhida como um novo líder da seita, quanto usado como gado reprodutório para produzir mais pessoas do seu tipo. Tudo depende de como você se mantém pelas intrigas palacianas que acontecem naquele local. De fato. Sobre as bestas mágicas, a questão de elas serem inatamente melhores para os humanos pro cultivo é uma questão que varia. No geral, as bestas mágicas elas são piores que os humanos pro cultivo. O negócio que para elas, apesar de ser pior, é mais fácil. Enquanto você, espertão, que é um cultivador, vai ter que sofrer muito, juntar muitos recursos para chegar em um nível superior, em pouco tempo de vida que você tem, uma besta mágica pode viver centenas e centenas de anos, e apesar de demorar mais, ela só precisa esperar e sobreviver, que ela naturalmente vai avançar.
Parando pra pensar, é praticamente injusto. Ela pode se enterrar em um lugar esquecido por Deus e cultivadores, e mais cedo ou mais tarde ela vai se tornar uma besta imortal. É claro, vai demorar muito mais do que um ser humano. Porém, a taxa de sucesso vai ser bem maior. O caminho é garantido. Tipo, não tem risco de você explodir no meio dele. O principal risco para as bestas mágicas são as tribulações. Porém, apesar de serem perigosas, a maioria das bestas já é naturalmente equipada com mecanismos para poder sobreviver a elas. Isso não vem ao caso para agora, só para vídeos futuros. De qualquer forma, o maior problema entre as bestas mágicas e os cultivadores é: os corpos das bestas mágicas, eles são inatamente bons para fabricação de ferramentas mágicas, que são os itens usados por cultivadores, pílulas e outros materiais necessários para o cultivo. Enquanto os próprios cultivadores são ótimos elixires, ou como bolsas de ki, que podem acelerar o processo de desenvolvimento de uma besta mágica. Então, um lado vê o outro como recurso, o que gera uma série de conflitos. Então, por um lado, temos os humanos se matando e de camarote, de vez em quando, bestas e humanos se matando, ou bestas ficando de lado esperando os humanos se matarem. E bestas matando bestas, o que pra quem gosta de filme de monstro é um negócio mó da hora. Bom, sobre as ferramentas mágicas que eu citei antes, você pode pensar nelas como todo tipo de coisa, desde itens mágicos de RPG até literais mechas. Apesar de não ser mais um fantoche gigante do que um mecha, mas você entendeu. Nesse mundo, existem profissões, não são como as classes de um RPG comum, mas são tipo subprofissões para um cultivador. Todo cultivador é como um mago, ele executa feitiços. Porém, existem subclasses nisso. Por exemplo, você ser um alquimista, alguém que refina ervas para fazer pílulas e outro tipo de droga, que pode acelerar cultivo ou ter algum efeito especial. Você também pode ser um cultivador da espada, o que no caso seria um mago com multiclasse de guerreiro, bárbaro ou espadachim. Ou você pode ser um mestre de formação. Pessoas que conseguem fazer círculos mágicos em grandes áreas, que podem manter feitiços e outros tipos de habilidade ativas 24 horas por dia. Barreiras mágicas que cobrem grandes organizações e coisas semelhantes são feitas por mestres de formação. Nós temos os ferreiros, no caso forjadores. Os ferreiros ou os refinadores de ferramentas são os cultivadores que são especializados em fazer as ferramentas mágicas. Não é tão simples quanto parece, você não apenas molda uma espada. Precisa ter todo um conjunto intricado de materiais e condições para você fazer uma ferramenta mágica realmente poderosa. Cultivadores normalmente dependem de feitiços para lutar, mas um que tem uma ferramenta mágica de mais alto grau pode facilmente dominar aqueles no mesmo nível. Isso é mais uma das razões porque os recursos estão tão competidos um pelo outro. Para finalizar o vídeo, o aspecto mais importante que eu tenho que citar sobre os cultivadores são os reinos. Um cultivador não vai simplesmente se tornar imortal direto. É um processo que leva etapas. Essas etapas são conhecidas como reinos. Você pode pensar nisso como se fossem níveis de um jogo, ou como etapas no colégio. Um primeiro exemplo que eu gostaria de dar é o reino básico da mesa Máscara Púrpura, que seria o reino da condensação de ki. Apesar de ser um reino por si só, ele é dividido em 9 subníveis, que é o primeiro nível de condensação de ki, o segundo e assim por diante. Não vamos colocar nomes, mas para deixar mais fácil, assim como na vida real que nós temos a nossa própria escolaridade que vai do primeiro ao 9º ano, assim como é essa condensação de ki, nós também temos o ensino médio, que vai de primeira a terceira etapa, que seria igual a fundação. Fundação e condensação de ki, vocês vão se acostumando com esses termos aos poucos. É só ler algumas novas e se não quiserem ler, acompanhem o canal que vocês vão se acostumando e vai se situando um pouco. Então, no geral, é a mesma coisa. Assim como o ensino fundamental é dividido em 9 séries, o reino da condensação de ki é dividido em 9 níveis. Reinos seguintes podem ou não ser divididos ou de forma diferente, mas varia. A questão é, entre cada nível existe uma diferença de poder. Você acumula mais ki e tem mais propriedades especiais. Alguém no 9º nível de condensação de ki e alguém no primeiro é uma diferença de poder colossal. E isso vai valer para todos os sistemas de cultivo em qualquer novel, quadrinho, revista ou RPG que você jogar. É um literal oceano. Para finalizar, mesmo que exista uma grande diferença entre os subníveis de um reino, uma diferença entre um reino e outro é mais forte.
por quê? Porque a cada reino é uma etapa diferente. Quando você cumpre uma etapa, tem sempre uma mudança qualitativa no seu cultivo. Por exemplo, se a força espiritual de alguém no nível de condensação de Ki fosse como um gás, no fundação seria como líquido. É muito mais denso e muito mais poderoso. O que dá uma série de habilidades que no condensação de Ki é impossível, como você voar por si mesmo. Ou poder acessar uma série de poderes novos. Bom, não vamos ir por essa parte, porque senão o pessoal vai ficar perdido, até porque isso é introdução para iniciantes. Claro. Eu só queria introduzir bem o conceito de reinos e a diferença entre eles. Mas introduzir... Haverá um vídeo... Não vamos introduzir Sim, demais. sim. Não vamos nos introduzir demais. Ok. Isso será explicado num vídeo futuro do canal. Caso haja dúvidas sobre cultivo, cultivadores ou sobre mais algum material, você pode consultar vídeos futuros, que talvez já estejam sido postados na época em que você estiver vendo esse aqui. Ou você pode simplesmente questionar nos comentários, que nós teríamos alegria em responder. O que, sendo sincero, não, por favor, se você estiver lá em 2021 ou 2022, não comente nesse vídeo. Nós não vamos voltar tanto tempo assim. Talvez, né? Tenha dó. Esse é o fim do dia de hoje. Eu sou o Clear. Esse é o Tarek. E esse foi o Mundo Imortal.